Ditongos crescentes com início em I, ou seja, com início na vogal I. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu fiquei algumas semanas sem gravar, nesse final de ano, né? Então eu adiantei alguns conteúdos lá pelo mês de novembro do ano passado, de 2023, e hoje é dia 24 de janeiro de 2024. E aí eu tenho que retomar algumas coisas aqui, né? Porque já faz algumas semanas que eu não gravo. Eu sei que eu parei neste ponto, então o assunto de hoje vai ser ditongos crescentes com início em I. Outra coisa, arrumei uma câmera que eu sempre gravo os conteúdos aqui no canal sempre gravei, né, com a minha GoPro ou com o celular. E aí, consegui uma câmera e hoje é o primeiro vídeo, eu estou testando inclusive, tem uma telinha aqui do lado que eu fico olhando, acho que deve desfocar inclusive essa região aqui, deve estar desfocada, né? Enfim, meu primeiro vídeo. Então, por que eu estou falando? Porque eu não sei operar ela direito ainda, é a minha primeira semana. Estou usando o aplicativo, inclusive, olha como é que ele fica aqui, ó. Aplicativo para manusear ela remotamente, né? Bom, então, ditongos crescentes com início I. Ah, por que eu falei isso? Porque pode ser que eu tenha que interromper a gravação, ou em algum momento ela corte, enfim, eu estou ainda pegando o jeito. Então, ditongos crescentes com início I. O que é ditongo? É quando acontece um encontro vocálico, né? Duas vogais, na mesma sílaba. Uma é uma vogal, a outra é semivogal. Semivogal também, eles dão um nome se dá um nome, né, de glide. Esse é um nome que se utiliza também. E aí nós estamos tratando sobre ditongos crescentes. Então já entendemos que ditongo então é quando ocorre o encontro entre uma semivogal e uma vogal dentro da mesma sílaba. E que a estrutura básica de uma sílaba, elas tem que imaginar ela, eu já gravei isso no vídeo anterior, tá? Foi o vídeo exatamente anterior a este, e alguns antes, inclusive também outros sobre isso. Então toda sílaba ela tem um gráfico que tenta representar como que ela acontece. Toda palavra ela é dividida em sílabas. Então existe um gráfico que tenta demonstrar o esforço torácico ou de respiração que nós fazemos, ou então a força pulmonar mesmo, o ar saindo pelo trato vocal, que constrói uma sílaba. Então ela tem um pico de sílaba, tem uma região antes desse pico e tem uma região pós-pico. Sempre no pico da sílaba, pelo menos o que eu já percebi, que eu já trouxe aqui no canal, utilizando o livro Texto Básico, que eu já vou mostrar qual que eu sempre mostro nos vídeos, o pico dessa sílaba sempre vai ser uma vogal, sempre vai ser uma vogal. E aí, o momento anterior ou posterior a este pico de sílaba, sempre vai ser uma semivogal. Aí, se ela for você tiver uma vogal no pico de sílaba e você tiver uma semivogal anterior naquela sílaba, então o acento tônico está naquele pico de sílaba, e se tiver uma vogal anterior, então é dito que isso é um ditongo crescente, ele está crescendo em direção ao pico de sílaba onde está a vogal, por isso que a estrutura é SV, semivogal e vogal. Aí se for ao contrário, se for o pico de sílaba estiver na vogal e a vogal seguinte for uma semivogal, aí é uma vogal, aí é um ditongo decrescente, mas esse é assunto para outro vídeo, porque hoje nós estamos falando sobre ditongos crescentes, que é a estrutura SVV, ou seja, semivogal, vogal, vogal. O livro que eu utilizo para gravar esse tipo de conteúdo aqui no canal é este aqui, Fonética e Fonologia, da Thaís Cristófaro e Silva. Isso aqui foi um dos livros que eu utilizei na disciplina de Fonética e Fonologia na Faculdade de Letras. Atualmente eu estou na Faculdade de Letras, aqui na PUC, inclusive esse cenário aqui é o cenário da biblioteca da universidade, e minhas aulas vão começar daqui uns dias. Estou indo oficialmente para o 5º período, mas eu tenho muitas disciplinas que estão para trás, porque eu estou fazendo picado, sabe? Então, aos poucos, muito poucas matérias, então eu sempre fico para trás, embora esteja matriculado no 5º, vou levar alguns anos para terminar essa faculdade ainda. E essa disciplina de fonética e fonologia, eu já cursei ela em nós estamos em 2024, eu entrei na faculdade em 2022, segundo semestre de 2022, eu cursei ela, então por isso que eu estou gravando, porque eu já terminei a disciplina, me sinto minimamente confortável para falar sobre. Bom, então o tópico aqui do livro diz o seguinte: ditongos crescentes com início em I. Isto porque tem um texto antes que diz o seguinte, ó, sobre os ditongos crescentes. Lembrando, ditongo é o encontro vocálico dentro da mesma sílaba, que pode ser ditongo crescente ou decrescente, de acordo com a direção em que a semivogal está em relação ao pico de sílaba. Ditongos crescentes consistem em uma sequência de glide vogal, como eu já disse, ou seja, de semivogal e vogal. O glide que ocorre na parte inicial no ditongo crescente pode começar em I ou U. O ditongo crescente em português são sempre orais. Vogais orais, as vogais, basicamente elas são divididas no português brasileiro em vogais orais e vogais nasais. Vogais nasais utilizam a cavidade nasal para a pronúncia, enquanto que as vogais orais não utilizam a cavidade nasal. Então, A, E, I, O, U,
A, E, I, O, U, são vogais orais. Não estamos utilizando a cavidade nasal. Essas são as vogais orais básicas. E as vogais nasais é quando você nasaliza. Então, I, é diferente. Então, isso ele quer dizer. Ditongos crescentes, em português, são sempre orais, que podem começar em I ou U. Listamos os ditongos crescentes que ocorrem em português. Tá, então vamos para o tópico de hoje. Já 5 minutos apenas para retomar, né, o que eu gravei depois dessas semanas todas. Ditongos crescentes com início em I. Exemplo, palavra. Vamos citar aqui algumas palavras para a gente ter uma noção. Ditongos crescentes com início em I. Séria, séria, área, área, série, série, cárie, 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 sério, aéreo, estacionamento. Vamos dar uma olhada na transcrição fonética disso aqui então, para a gente tentar entender. Deixa eu mexer no meu celular para não travar a tela aqui. Beleza? I é séria. Ya. Séria. Séria. Ya. Área. Área. Ya. Série. Ya. Cárie. Então, com o início I, ele quer dizer que nessa... Vou pegar só um exemplo, que é a palavra séria. Por mais que a acentuação tônica, nesse caso aqui, esteja em sé, nós estamos falando de um fenômeno de ditongo. Então, esse ditongo ocorre na última sílaba. Então, séria, ria. Ali tem o I e o A, né? O I e o A. Então, o que ele quer dizer com ditongos crescentes com início em I é justamente isso. Pode ver que I, A, séria, ya. Sendo que I, esse I é a semivogal aglide e o A é a vogal. Então, é isso que ele está tentando nos dizer aqui, ditongos crescentes com início em I. E os outros exemplos é a mesma coisa. Área, por mais que seja um E, né? E-A, na verdade, na pronúncia é I. Então, é área. Série, ye. Cárie, ye. Sério, aéreo, estacionamento, yo. Então veja que ditongos crescentes com início em I. Para finalizar o vídeo, deixa eu ver se eu consigo ler esse texto aqui, se não ficar muito longo, eu não quero, já está longo, né, 7 minutos e 23, mas vamos lá. Os dados AC, ou seja, esses exemplos que eu trouxe aqui, ilustram ditongos crescentes pós-tônicos, ditongos crescentes pós-tônicos porque eles estão depois da tônica. Então, por exemplo, a palavra séria, o acento tônico está no sé, no é. E é pós-tônico porque ocorre depois da acentuação tônica. Então, esse ditongo crescente está ocorrendo lá no final da palavra séria, depois da acentuação tônica. E em D temos um ditongo crescente pré-tônico, na letra D no caso, estacionamento, pré-tônico, estacionamento, pré-tônico que ocorre antes da acentuação tônica, estacio. Isso se deve ao fato de haver variação das vogais pós-tônicas finais que seguem a glide. Os falantes que possuem o conjunto de vogais orais pós-tônicas finais apresentam o seguinte conjunto de ditongos crescentes que se iniciam em I, E, A e O. Note que os falantes que apresentam uma vogal média alta em posição tônica medial terão uma pronúncia aérea, em que uma sequência de vogais ocorre em posição pós-tônica. Os falantes que possuem o conjunto de vogais orais pós-tônicas finais, ou seja, I, E, U, apresentam o seguinte conjunto de ditongos crescentes que se iniciam em I, I e U. As sequências segmentais são geralmente reduzidas, cárie ou série. Deixa eu ver se tem mais alguma explicação que vale a pena eu mencionar aqui. Bom, daí ele traz uma série de regras, né, sobre isso, ele não traz exatamente a explicação de por que isso acontece. Eu gostaria de saber o porquê, né, qual é o fenômeno, e não apenas a descrição. Mas enfim, o fato é que no vídeo de hoje, então, entendemos o que significa, primeiramente, ditongo, que existe toda uma estrutura silábica por trás disso, e que eles ocorrem sempre com início em I. Beleza? Então, lembrando, eu sou um aluno de letras e eu sempre gravo meus vídeos aqui no canal como forma de revisão de tudo que eu vejo na faculdade, ou das coisas que eu tenho mais interesse, que são da área de linguística, porque letras a gente tem diversas disciplinas, muitos eixos, alguns eixos na verdade, e um deles é a linguística. Daí temos a literatura, ensino de língua estrangeira, pedagogia, metodologias de ensino, entre outras disciplinas. E aí eu gravo aqui para o canal aquelas disciplinas de linguística que eu tenho um maior interesse, do eixo linguística e fonética. E fonologia é uma delas. Fonética e fonologia, para quem não sabe, é uma das áreas da linguística que se preocupa em descrever, em estudar, transcrever os fenômenos da língua, os fenômenos falados da língua. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa antes de eu finalizar o vídeo. Não sei se eu vou conseguir, não. Eu não edito esses vídeos, né? Eu posto diretamente. E agora com essa câmera nova vai ficar melhor ainda.
Então, ó, só para finalizar o vídeo. Fonética é a ciência que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, os fenômenos da língua, os sons da fala. Principalmente aqueles utilizados na linguagem humana. Beleza? Eu fico por aqui até o próximo vídeo que eu vou gravar sobre eu já perdi a página de novo. Meu Deus do céu. Calma que eu vou achar aqui. Vou falar sobre ditongo decrescente. Vogais nasais, tá aqui. Aqui, ó. Beleza, achei. Então no próximo vídeo vamos falar sobre os ditongos crescentes com início em iu, porque hoje eu dei o exemplo dos crescentes com início em i. Valeu!